Eu creio no Deus que faz milagres acontecer. Eu creio no Deus que cria caminhos. Eu creio no Deus que trabalha independente da geografia. Eu creio num Deus que manda na justiça, manda no mundo, manda no homem, manda na mulher. Porque tu és soberano e grande, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Que cada coração, Senhor, receba esta palavra que será ministrada como uma semente em seus corações. E que ela possa, Senhor, frutificar e multiplicar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa é podermos estarmos na presença do Senhor. E nesta noite eu queria trazer uma palavra ao seu coração. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos 139. Salmos 139. Aleluia. Nós vamos ler do 1 ao 24. Uma leitura mais extensa, mas para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. A palavra do Senhor, ela diz assim: Senhor, tu me conheces e me sondas. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda ela. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me assentarei ou me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao meu redor, ao redor de mim, se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu vou repetir isso, porque isto é lindo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não se foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Só os contasse excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim.
tomar, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias. Não aborreça eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantaram. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são os inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Eu queria dizer para você nesta noite que se depois de uma leitura dessa você não recebeu do Senhor, porque aqui nós já recebemos só em fazer essa leitura, não precisava mais ministrar nada, só essa leitura já nos enche o coração. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o tema da nossa mensagem de hoje, acerca desse salmo em que nós lemos, que é cercado pelo Deus que te conhece. Ele te guardará em todo o tempo, cercada pelo Deus que te conhece. E Ele te guardará em todo o tempo. Aleluia. Você pode dizer um amém, digitar um amém aí. Glória a Deus. Aleluia. Este salmo nos apresenta a partir do relacionamento do salmista com Deus e de Deus para com ele. Quão preciosa é a minha vida e a sua vida diante dos olhos de Deus. Você consegue imaginar a preciosidade da nossa vida diante desse Deus? Do Deus desse salmista que nós acabamos de ler, esse salmo lindíssimo aqui. Deus que é o Criador de todas as coisas, recebe o louvor de um salmista que diz: entre tantas coisas criadas por Deus e aquelas que Deus formou, que Ele é conhecido por Deus. Você pode dizer aí onde você está: eu sou conhecida ou conhecido por Deus. Vamos repetir? Eu sou conhecida por Deus. Aleluias. Deus sabe dele, dos seus dias, dos seus caminhos, e sabe que Ele mais deseja no seu coração. Por causa desse reconhecimento do salmista a respeito desse atributo de Deus, que é ser onisciente. E muitas vezes nós não entendemos, não assimilamos com nossa mente pequena a onisciência desse Deus poderoso. Charles Windows diz que o salmista tem a certeza de que todo aquele que confia no Deus vivo recebe sua resposta pelo conhecimento que Deus tem. Em 4 questões ou necessidades da vida humana. E quais são elas? A primeira, a sua identidade. Deus sabe quem você é. Deus, Ele sabe quem você é porque Ele te conhece. Segundo, a sua solidão. Aí você pode dizer: mas eu tenho tantas pessoas do meu lado, ao meu redor, no meu dia, na minha casa, na minha família, na minha faculdade. A alma humana, por mais
enxerga ninguém. O salmista diz que para onde ele for, Deus está. Ele não diz apenas ali Deus está, não. Ele diz Deus está aqui. Ele está mais perto de você do que você pode perceber, do que você pode imaginar, do que você pode sentir. Porque em todo tempo Ele está, em qualquer lugar Ele está. A terceira é a sua autoimagem, que é a percepção, ou seja, o olhar, a visão que temos de nós mesmos, seja no aspecto físico, mental ou social. Porque às vezes nós olhamos no espelho e não gostamos do que estamos vendo. Principalmente nós mulheres, né? A gente olha assim e tem dia que a gente diz, Jesus amado, o que é isso? E não gosta do que vê, nunca está confortável do que vê, nunca acha bom do que se vê. E Deus, Ele nos vê. Deus, Ele gosta do que vê. Você está me entendendo? Quarto, a necessidade de proteção, de ajuda. O medo que habita nas nossas vidas e quase sempre quer nos impedir de ir adiante com os planos ou nos planos de Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Deus, Ele conhece você. E Ele usa esse salmo para lhe dar uma resposta de vitória no dia de hoje. Porque Ele, melhor do que qualquer pessoa, Ele te conhece. Nós lemos aqui que antes mesmo que a nossa palavra chegue à nossa língua, que ainda não saiu da boca, a Bíblia diz que Ele conhece todas elas. Como diz o ditado, de cor e salteado. Então Ele te conhece. O salmo, ele pode ser apresentado a partir desta verdade, que Deus nos conhece em três partes. Primeiro, Ele conhece a tua movimentação diária. Nós lemos dos versos 1 ao verso 5. Ele nos conhece na nossa movimentação diária. E você pode ir acompanhando aí na sua Bíblia. Segundo, Ele conhece a tua limitação. Nós vemos aí do verso 6 ao 12. Ele conhece você e os que estão ao teu redor, por dentro e por fora. Por fora e por dentro. Porque Ele é quem te formou. E o salmo, ele é bem claro, entre o verso 13 ao 16, a forma que Ele nos criou, a forma que Ele nos formou. Ele pensou em você e o fez para a glória do seu nome. E pensando nisso, eu já contei isso aqui na live em outra ocasião. E eu estava em um determinado lugar onde havia várias pessoas ali. E entramos num assunto relacionado à imagem e semelhança do Criador. Aí eu olhei assim, diante de tantas pessoas, e a reação, é claro, não poderia ser diferente. Eu olhei e disse: Jesus, Ele é a minha cara. Ou eu sou a cara de Jesus. Mas por quê? Porque a Bíblia diz
que ele nos fez imagem e semelhança. Pense num Jesus lindo. Mas, minhas irmãs, ali no meio houve um alvoroço, porque cada um que desse uma gargalhada, porque ficaram imaginando Jesus com minha cara, né, com o meu jeito, e ali as pessoas sorriram. Mas ele nos fez, ele nos criou, ele nos formou para a glória do nome dele. Então você pode declarar que você é a cara de Jesus aí. Aleluia, glória a Deus. Porque ele é quem te viu e quem te vê. Nos versos 7 e 8, 16, 23 e 24. O salmista ele nos deixa claro isso. Ele é quem nos viu e quem nos vê. Ele é quem te viu e quem te vê. Porque você me vê, eu vejo você vê outra pessoa, a pessoa lhe vê é muito fácil. Vê o seu dia a dia, mas não vê quem você é na presença do Senhor. E quem vê é aquele que nos formou, é aquele que nos criou, é aquele que nos viu e que nos vê, que é o nosso Deus, o Deus tremendo. Mas de tudo isso que te falei até agora, que ministrei, que proseei com você, eu quero destacar também aqui uma palavra que o salmista ele repete de propósito, que aqui está nos versos 3, 5, 8 e 18. E eu queria ler com você o verso 3. A palavra do Senhor diz assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Verso 8. Se subo ao céu, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O verso 18. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Eu contaria, sem jamais chegar ao fim. Aleluia. A palavra é me cercas. E ele diz também me cercastes. Nos versos 8 e 18, onde nós lemos, ele expressa essa verdade com outras palavras quando ele diz: Deus, ali tu estás e contigo eu estou. Ele está falando da ação do Deus que não apenas conhece, ele é o Deus que nos cerca. Eu vou repetir. Ele está falando ali não da ação desse Deus que nos conhece. Ele é o Deus que nos cerca. E por quê? Primeiro, porque temos adversários e não são poucos. Nos versos 19 e 22. Segundo, porque lidamos com dias sobre o qual nós não temos o controle dele. Ele é quem tem o controle nas mãos. Por mais que nós nos programemos, não temos o controle. Você pode até planejar, projetar, tal hora, tal dia, amanhã, mas quem tem o controle de tudo é Deus. E quando Ele desfaz os nossos planos, os nossos projetos, nós ficamos sem entender. Mas é Deus que tem o controle de tudo. Mas o nosso Deus, Ele tem o controle das nossas vidas e nele estamos seguros.
seguros, estamos guardados, protegidos. Aleluias. Terceiro, porque Ele tem um plano conosco desde o nosso nascimento. E eu queria ler com você o verso 13 a 14. Leiamos, aleluias. A palavra do Senhor diz assim: pois tu formastes o meu interior. Tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. E as tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. 15. E os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. E os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Meu Deus. 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Deus projetou coisas para a sua vida que são tão grandes, tão grandes, tão grandes. Vá dando glória para Jesus. E você viverá, você chegará, e você terá força para vivê-las. Você prestou atenção no que nós lemos? Diz que os olhos do Senhor, os olhos do nosso Deus, Ele nos viu quando nós era ainda uma substância informe. Não havia forma, era só uma substância. E diz que os olhos do Senhor nos viram. E no livro dele, mesmo a gente ainda sendo substância, ele determinou, escreveu todos os nossos dias quando nenhum ainda havia acontecido. Isso é tremendo. Porque a gente não tinha nenhum osso ainda formado, e nossos dias já tinham sido escritos e determinados para a glória do nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. E em último lugar, porque o Senhor quer que você viva eternidade com Ele. Os versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho bom ou caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Duas coisas o salmista ele faz aqui. A primeira coisa é que ele pede para que Deus venha sondar, venha olhar profundamente o seu coração. Ele sabe que Deus conhece o que carregamos de verdade nas nossas vidas. Segundo, ele pede para que Deus o guie pelo caminho eterno. Ou seja, que o fará viver eternamente com Deus e para o louvor de Deus. Ter Deus é tê-lo como quem dirigiu, dirige ou guia.
Mas enquanto ele faz isso, ele também te cerca. Por que isso? Ou por isso, no Salmo, a palavra aparece mais de uma vez. Tu me cercas, tu me cercastes, me cercas. Ele cerca você no ir e no vir, ao sair e ao entrar. Porque Deus, ele também cerca você ao deitar e ao levantar. Ele te cerca por todos os lados. Na sua frente, na sua retaguarda, acima de você, ao seu lado, o Senhor, ele te cerca. Glória a Deus. Jó, no capítulo 1, no verso 10, diz que havia uma cerca, e eu sempre falo aqui dessa cerca, a cerca de Sebe, a cerca de proteção. E Jó, ele diz que havia uma cerca ao seu redor e ao redor dos bens dele e da família dele. Deus te cerca. Deus, ele me cerca. Falando nisso, eu destaco duas coisas. A primeira é que Deus cerca o justo que o ama. Gênesis 39, verso 2, diz que Deus estava com José. Ele foi cercado por Deus ao longo da sua vida. E você sabe que José, ou o que José sofreu. José, ele foi invejado pelos irmãos. Deus o cercou e o guardou. José, ele foi jogado na cova e não morreu. Deus o guardou. José, como você conhece, ele foi vendido e depois foi revendido para a casa de Potifar. E ali também ele não morreu. José, ele ainda foi caluniado. E por conta dessa calúnia, José foi parar na prisão. E lá na prisão, ele não morreu. Por quê? Deus o cercou, o guardou, o fez dele um homem que entrou por uma porta a qual não existia. E que porta era essa? A porta de governador do Egito. Esse era um cargo que não existia. E esse cargo foi aberto por Deus para a vida de José, que o cercou e que o guardou. E eu quero te dizer nesta noite que Deus, ele te cerca. Deus, ele te guardará. Deus, ele te levantará e te sustentará. Não só a você, não só a tua vida, mas a vida da tua família, dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa. Com sua mão forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo, Deus, ele cerca aqueles por quem os justos oram e intercedem. Eu vou repetir para que você entenda. Deus, ele cerca aqueles por quem os justos, os filhos, as filhas oram e intercedem. Vá dando glória a Jesus por isso. Gênesis, nos capítulos 19 e 18, Deus, ele parou na tenda de Abraão, fez uma promessa e anunciou a destruição de Sodoma e de Gomorra. Abraão ouviu aquilo, pensou em Ló e ele fez o quê? Ele intercedeu pela vida de Ló. Deus disse a Abraão: se houver 50,
ou até mesmo um justo, eu não destruirei aquele lugar, Abraão. Deus sabia que havia um justo ali, mas sabia como Ló foi para lá por causa de Abraão. Deus fez os anjos tirarem ele e a casa dele daquele lugar. Aí você me pergunta, a mulher de Ló não morreu? A mulher de Ló morreu sim. Por quê? Porque ela olhou para trás. Mas Deus, ele salvou ele e as suas filhas. Deus colocou Ló em sua casa a salvo, porque os cercou antes que os males atingissem a sua família. Se você hoje clamar, se você hoje pedir, se você hoje interceder, Deus não somente te guardará, mas guardará também os teus. Você está me entendendo? Se você hoje clamar, pedir, interceder, orar, porque eu acabei de dizer a você que Deus, ele guarda aqueles que os justos oram e intercedem. Então eu quero te perguntar, por quem você está orando? Por quem você está intercedendo nesta noite? Deus, ele guardará e guardará os teus. Você e seus familiares estão cercados e guardados. E Deus nos fará viver todo o plano que ele tem preparado para a sua vida e para a vida deles. Deus, ele tem planos para você. Deus, ele tem planos para a sua casa. Então, nesta noite, você está guardado e guardada, cercado e cercada por esse Deus que nos guarda em todo o tempo, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão sentindo-se guardados e protegidos, levando a sua mão, adore a Jesus, agradece a Ele nesta noite, porque a cerca de proteção de Deus está aí no teu lar, está aí no teu trabalho, está aí na tua empresa, está aí na tua faculdade, está aí na tua família. E Ele está com você quando você sai, quando você entra, quando você deita, quando você levanta. O salmista, quando ele escreve esse salmo, ele nos deixa bem claro: em qualquer lugar que eu estiver, Ele está comigo. Pode ser no mais alto céu ou no mais profundo abismo, se eu cercar, deitar na minha cama, lá tu estás. Então se alegre nesta noite. Eu sei que muitas vezes as circunstâncias da vida vão tirando nossos olhos do que é o fogo, do que é aquilo que o Senhor preparou para nós. Mas nesta noite, foca teus olhos na proteção de Deus. É vento, Jesus está comigo. É levante, Jesus está comigo. As ondas se agitaram, Jesus está comigo. Ele me cerca, Ele me guarda em todo o tempo. Ele está comigo. Aleluias. Eu queria convidar você para neste momento nós orarmos agradecendo ao Senhor por esta noite, por esta palavra, por aquilo que Ele trouxe ao nosso coração. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Ah, Jesus, essa palavra que trouxe alegria. Eu creio que não só para a minha alma, para o meu coração, mas para a tua igreja. Ah, Jesus, como é bom saber que tu estás conosco. E nos perdoa porque muitas vezes, quando não conseguimos enxergar com nossa limitação,
mas tu vem e diz: eu estou com você. Eu te cerco, eu te guardo, eu estou com você o tempo todo. Abençoa o teu povo, Jesus, nesta noite. Ajuda o teu povo, Jesus. Em nome de Jesus, dá uma noite abençoada para a glória do nome de Jesus. Uma noite de paz e de descanso. Que amanhã nós acordamos para a glória do teu santo nome, Senhor. Que o Senhor já nos dê um final de semana abençoado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria encerrar esta noite ainda agradecendo a Deus com você. Sei que a hora já correu, mas nós vamos louvar ao Senhor ainda com uma canção em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar Jesus. Eu louvo a Deus por sua vida, por você estar aí participando, recebendo, compartilhando essa palavra, esta live que tem abençoado vidas e vidas em nome de Jesus. Nós vamos adorar Jesus, a esse Deus que nos cerca, que nos sonda, que nos conhece. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos todos adorar Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Mitz está aí. Glória a Deus, irmã Mitz. Irmã Kátia, Deus abençoe. Irmã Fernanda, minha amiga irmã Fernanda, Deus te abençoe. Irmão Souza. Quem mais, Braia? Braia, o obreiro está ali auxiliando. Quem mais está aí, Braia? Conosco. A irmã Lucinalva. Braia, uma bênção, glória a Deus. Todos os irmãos que estão aí no Instagram, através do canal do YouTube também. Deus abençoe grandemente. Estamos aqui orando por você. Conte conosco sempre. Sim, temos o canal aí da Comunidade Cristã Casa da Noiva. Só um anúncio aqui. Você pode estar ali também seguindo, compartilhando. Tem o meu canal também, Missionária Lucivânia Santos. Sempre ali o pastor já está colocando as mensagens que nós ministramos aqui. Ou quando estamos ministrando em alguma igreja. O site Ezel também. A rádio, gente, uma bênção. Tem abençoado também vidas. Você pode estar ouvindo, compartilhando em nome de Jesus. Vamos adorar Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Forma-me conforme tua palavra e enche-me até que em mim se ache a ti. Usa-me, Senhor. Como o farol que brilha na noite, onde
Ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Que bênção você está conosco nesta noite. Me conhece, quebranta o meu coração, transforma minha fome, a tua palavra, e enche-me até que em mim ache fome. Então usa-me, Senhor, usa-me como a noite, onde são pesados, como abrigo no deserto, flecha que acerta ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Recebe nosso abraço, recebe nossa gratidão nesta noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma noite de paz, a paz do Senhor Jesus. Usa-me.